Boa noite, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira. Eu já comecei me divertindo hoje no Papo de Carreira, mas a pena é que vocês não conseguem ver todos os bastidores do Papo de Carreira aqui, né? A pessoa vindo correndo, né? A pessoa passando na porta correndo, assim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O papo de hoje é muito bacana. Eu trouxe um convidado e nós vamos falar sobre vários temas interessantes, né? A gente vai falar sobre neurodivergência mais uma vez, e eu acho que... Por que que eu trago muitas vezes esse tema aqui no Papo de Carreira? Porque às vezes a gente está dentro de um espectro de neurodivergência e não sabe. E isso faz a gente sofrer na nossa carreira, faz a gente ter dificuldade com algumas coisas. Eu acho que é bom a gente conhecer aspectos das neurodivergências. Eu, pelo menos, pesquiso bastante sobre isso e acho que ajuda bastante a gente, tá? Agilidade, porque é uma coisa que, para quem me conhece, sabe que está dentro, né? Falou Sabino, falou Excel, VBA e agilidade. É mais ou menos assim, então a gente acaba sempre falando dessas coisas. Mas tem um tema que a gente vai falar hoje que é muito bacana, que são eventos que mudam a nossa carreira. Quando eu conversei com esse nosso convidado, eu falei para ele assim: você sabe que todas as vezes que eu voltava de férias, eu achava que eu tinha mudado a minha vida. E aí eu começava a pensar coisas diferentes, queria fazer coisas diferentes, queria trabalhar menos, né? Queria ter um comportamento na minha carreira diferente. Passava um mês, estava tudo igual antes de eu tirar férias. Então, nós vamos conversar sobre isso também. Nosso convidado tem uma história para contar que é muito bacana, mas daqui a pouco a gente vai conhecer essa história. Por enquanto, vamos chamando a nossa psicóloga oficial do Papo de Carreira, Pri. Assim, sei que não é nada legal, mas é bacana imaginar, né? Você correndo, ele chegando no último instante. Mas sempre dá certo, né? No final, sempre dá certo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É porque vem um atendimento após o outro e à noite é um horário bem concorrido em função de trabalho, né, das outras pessoas, então a Sabemos. gente se É, mas organiza para chegar, nem que seja eu diria um assim, segundo faltando para as 8, né? eu diria assim, eu me divirto. Não sei, não sei A os minha demais, cara, mas né? eu me divirto bastante. Não, e às vezes acontece comigo também, né? Às vezes você tá desesperado lá nos últimos minutos. O Douglas já tá aí com a gente. Fala, Douglas, tudo bem? O papo de hoje promete, viu? Acho que a gente tem um monte de coisas aqui para explorar, Pri. Mas antes da gente trazer o convidado, eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga perguntas malucas do Sabino na segunda-feira à noite. Como é que você enxerga as neurodivergências não diagnosticadas? Assim, tem gente que tem uma neurodivergência, tem o diagnóstico, começa a fazer um manejo, né, para tentar. Mas eu acho que tem muita gente. Aí é o achismo, né? Fonte, vozes da minha cabeça, que nem eu aprendi com você. Eu acho que tem muita gente que tem neurodivergência, que está dentro de um espectro de uma neurodivergência, mas é não diagnosticado. Essa pessoa, acho que ela sofre muito mais, não é? Porque ela, assim, ela não sabe qual é a diferença, por que que as pessoas são diferentes dela, né? O que que você acha, assim, o que a gente poderia dizer sobre neurodivergências não diagnosticadas? Isso eu observei muito durante a minha pós em neurociência aplicada à educação, quando a gente fala de dificuldade de aprendizado, né? Então a gente entende aí que existe aquela curva de normalidade, que essa galera está aqui, todo mundo aprende ali meio que com dificuldade ou não, mas consegue aprender, mas a gente tem os extremos. E até então, as pessoas que estão nesses extremos eram vistas o quê? Como, vamos falar o português claro, né? Burras. Mas porque não, Qualquer palavra, né, assim, qualquer né? palavra. Isso ouvindo de professores, coordenadores pedagógicos, né? E isso me incomodava um tantão, porque eu falava assim, cara, se essas pessoas não aprendem, tem uma explicação. Então, tanto que acho que eu já falei em outros momentos aqui da nossa live, que a minha preocupação, o meu intuito de fazer essa pós-graduação foi realmente entender como que eu poderia explicar ou ensinar, ou facilitar o aprendizado dessas pessoas que estão nessas extremidades. Pensando que ali, quem está né, dentro dessa curva de normalidade, consegue. Então, antigamente, até pouco tempo atrás, não tinha essa abertura. Então, meio que as pessoas também recebiam o diagnóstico como algo ali, perdão, algo que, olha, vai comprometer o meu futuro. Quando, na verdade, o diagnóstico ele vem para nos dar uma orientação,
Não é justificar, ai, olha, o atestado, não, eu tenho isso aqui. Mas é para ver como é que a gente consegue fazer esse manejo, como você mencionou. Então, eu fico, assim, até mais aliviada que as pessoas estão correndo atrás disso, porque, sempre foi difícil aprender? Então, vai investigar. Pode Sim. ser uma outra questão. E aí a gente tem esse norte, né? Então, Muito bom, muito bom. Pri, eu vou fazer mais um adendo nessa colocação que você fez, porque assim, é uma coisa, essa já é uma coisa minha, tá? Eu acho que o aprendizado real, ele é desconfortável. E dificilmente as pessoas concordam comigo quando eu falo isso. Assim, o aprendizado real, ele é desconfortável. Eu, quando eu dou aula, por exemplo, presencial para os meus alunos, sei lá, por exemplo, Power BI, eu falo para eles assim: vocês querem aprender de verdade? Vocês vão ter que sentir um desconforto, você vai ter que tentar entrar num negócio que você não sabe, você vai ter que receber um desafio que você não sabe, porque ali você vai aprender. Agora, só passar a matéria, né? Aquela aula gostosinha, que você passa a matéria, você entende tudo, aí você sai de lá, você não lembra de nada, né? Então, isso não tem nada a ver com o que você falou, assim, não tem a ver diretamente, mas eu queria fazer o adendo, porque a gente tem que saber que existe também esse desconforto no momento de aprendizado, né? exatamente. Muito bom. A Viviane está aí com a gente também, e sem mais delongas, hoje eu deixei o nosso convidado no castiguinho lá por muito tempo, né? Lucas, seja bem-vindo ao Papo de Carreira. Obrigado, Cara, Estela. assim, ó, a gente tem, eu fiz uma brincadeira no último Papo de Carreira, mas é uma brincadeira real, tá? Assim, dos nossos pontos mais fracos aqui é a apresentação dos convidados. E isso cabe a mim, então assim, eu sou péssimo apresentando convidado, então daqui a pouquinho eu vou deixar você se apresentar, mas eu queria fazer a apresentação muito simples. O Lucas é uma pessoa com a qual eu trabalhei diretamente em projetos, então eu conheço o profissional Lucas, diferente de um convidado quando você conhece só do lado pessoal, ou quando você tem uma indicação. No caso do Lucas, eu conheço o Lucas como um profissional e posso dizer que, assim, o quanto a gente precisou trabalhar junto e já enfrentamos ali nos projetos umas tretinhas, cara, fomos muito bem, eu acho, né? Assim, uma parceria muito boa. Então, o que o Lucas falar aqui, a gente deveria olhar pelo lado de uma pessoa que sabe trabalhar em colaboração. É isso que eu... Não é nenhuma apresentação, isso não é nenhuma apresentação, né, Lucas, na verdade, mas eu queria trazer um pouco o perfil. Então, assim, nós vamos bater um papo, vai ser um papo super tranquilo, mas é uma pessoa que veio com o intuito de ajudar. Então, é isso. Aí eu queria que você se apresentasse, porque eu não sei fazer isso, você já percebeu, né, Lucas? Bom, Então, fique à vontade. eu também não sei se eu sei fazer muito bem, não, mas vamos tentar lá. Acho que para começar a falar um pouco de mim, eu acho que eu sou um entusiasta sobre agilidade também. Acho que, como o Sabino também, eu amo esse assunto. É o meu hiperfoco, já dando um spoiler ali. Sou um profissional PCD, eu sou assumido e reconhecido como TDAH e eu me reconheço e não vejo isso como um defeito, vejo isso como uma característica minha. Tenho descalculia também, então, assim, acho que durante esse tempo de... Isso recém-diagnosticado, vamos colocar assim, TDAH foi em 2000 eu tinha 30 anos, então foi uns 4 anos atrás, e a descalculia foi ano passado, foi finalzinho do ano passado, início desse ano. Então, assim, é um diagnóstico recente, mas é um diagnóstico que eu busquei olhar para mim mesmo e tentar entender ali como que eu poderia trabalhar com isso sem ser uma muleta, sem ser uma desculpa, e sim falar assim, pô, entendo, e vou correr atrás. Mas eu não sei, acho que é apresentação simples aí. Deixa eu tentar ajeitar um pouco assim, porque na verdade nós trouxemos já o tema, né? Assim, uma das coisas que a gente vai falar aqui é sobre neurodivergência e como isso pode afetar na nossa carreira. Mas além disso, então assim, né, talvez antes disso, o Lucas é uma pessoa que trabalha em projetos, é uma referência em agilidade para os profissionais onde ele está, né? Então ele está dentro de uma empresa onde ele é uma referência em agilidade. Tem bastante conhecimento de agilidade, né? Recém-certificado Kanban, é isso? Será que eu acertei? Você tirou, a última que você tirou. KMP, a última que eu tirei foi KMP. Legal. E assim, é uma pessoa que
tem uma produtividade, tem um valor, traz um valor para a empresa acima de ser PCD, acima de ter uma característica, é um profissional que consegue trazer o valor. Então, uma das coisas pelas quais eu chamei o Lucas para falar com a gente é porque nós tivemos um papo aqui, Lucas, com uma outra pessoa, que é o Bernardo, que também tem TDAH, e ele disse que depois do papo algumas pessoas falaram assim para ele, pô, você não tem TDAH, cara, porque você entrega bem, você trabalha bem, você consegue trabalhar, então vai da parte da gente não conhecer o que é TDAH, né? Então, aproveitando isso, e aproveitando que o nosso tema puxa um pouco para a neurodivergência, e também pensando que às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente podem ter um pezinho, eu vou falar assim, pode ter um pezinho no TDAH e não sabe. Conta pra gente como é a sua experiência de TDAH, assim, o que você vê que você sentiu que tinha diferença e como você fez esse manejo e como você consegue entregar um bom valor para a empresa mesmo tendo que fazer um manejo de algo que é uma neurodivergência. Tá. Eu acho que para começar a falar do TDAH, eu tenho que começar a falar como eu descobri ele inicialmente. Eu sempre fui... eu sou PCD, então eu tive uma hemiparesia quando eu nasci, então tive toda uma falta de oxigenação no cérebro, toda uma patologia ali. Porém, era uma criança extremamente agitada, mas eu lembro que até recentemente, conversando com a minha mãe sobre TDAH, uma das vezes a minha mãe falou, pô, passamos num neurologista e falou que você tinha hipercinesia. Só que, na época, eu era uma criança e eu, devido à minha deficiência, eu tinha convulsões. E aí, como que um pai e uma mãe vai olhar uma criança hiperativa, com hipercinesia, que eu acho que seria mais próximo do TDAH, e olhar uma questão de convulsão. Então, assim, como eu tinha convulsão, o foco da minha mãe e do meu pai foram olhar para a convulsão. Então, essa questão da hipercinesia, da hiperatividade, foi deixada de lado e nunca foi tratado pelo cenário. Então, quando eu cheguei a ficar mais velho, todos os efeitos do TDAH não tratado eram muito nítidos. Então, começava um assunto, ia para outro, falava demais e ficava ansioso, começava a gaguejar, e tudo tinha uma comunicação totalmente diferente da que eu tenho hoje. Isso a gente já até chegou a falar. E quando eu passei por um processo depressivo, que eu fui buscar ajuda, e quando eu fui falar com o psicólogo e psiquiatra, eles começaram a tracejar essa questão do TDAH. E no desenho ali do contexto, eles foram para a medicação, e a medicação, ela mudou, mas mudou do 0 para 1000% a minha vida, na questão de que quando você toma a primeira vez, ela é muito marcante. Ela é muito, porque é o momento que parece que sua mente faz assim, ó, acaba. E aí eu comecei e aí eu enxerguei isso, acho que foi um bom ponto, eu enxerguei isso como uma coisa que, beleza, entendi que o meu passado foi todo afetado por uma condição que eu não tratada, mas daqui para frente, cara, eu tenho um novo caminho ali. E aí eu comecei a entender sobre o TDAH, e aí quando eu entendi sobre o TDAH, eu comecei a entender os meus hiperfocos, e aí eu comecei a criar rotinas. Uma das coisas que a gente já até falou em algumas vezes, Sabina, que a criação de rotinas para mim foi essencial. E principalmente nesse momento que eu descobri o TDAH, foi mais essencial ainda, porque eu falei... Você começou a perceber que aquilo que você já estava fazendo meio que empiricamente é recomendado para você. Isso. Nossa, e aí assim, essa criação de rotinas, ela foi me dando, definindo propósitos. Então, defini que eu queria me tornar uma especialista em agilidade, porque já era um assunto que eu conhecia de forma superficial. Não de forma superficial, mas era ainda muito embrionário. E eu comecei a focar nisso. E eu vi que eu gostava, e aí eu comecei a focar nisso. Eu tinha feito, antes de diagnosticar o TDAH, uma faculdade. Fiz uma faculdade, uma graduação normal, e fiz uma MBA. Ambas as duas, eu quis desistir 80 vezes, e eu só não desisti por causa da minha esposa. Porque ela falava assim, você não vai desistir não, se vira, termina. E eu ia e terminava. Quando eu descobri o TDAH, eu falei, agora eu quero fazer mais uma
mais uma MBA. Você, Só que eu vou fazer no assunto que eu gosto. Você sente que dá diferença, Lucas? Por exemplo, você sabendo que uma das características do TDAH é começar as coisas e não terminar, você sente que você consegue talvez ter um pouquinho mais de vontade de lutar contra essa vontade, por exemplo, de desistir, de começar várias coisas e não terminar? Ou continua sendo igualmente difícil? É igualmente difícil, mas eu escolho muito bem o que eu vou começar. Porque, assim, por exemplo, eu tenho milhões de desejos. Eu sou o tipo de Vontades de pessoa... começar, né? Ó, eu vou te dar uma característica que provavelmente muita gente vai se identificar, mas eu acho que isso não tem muito a ver com TDAH. Mas eu era o tipo de pessoa que, quando eu assistia Top Gun, eu queria ser aviador. E aí eu descobria que tinha que estudar pro ITA. Deixava pra lá. Quando eu assistia Armagedon, eu queria ser astronauta. Então, assim, eu assisti um filme quando eu era menor e eu queria ser aquilo. Pô, não. E eu vejo isso hoje na minha filha muito. Minha filha, se você perguntar pra ela o que você quer ser, depende do filme que ela assistiu. Se ela assistiu a Barbie, ela vai querer ser a Barbie. Senão, hoje ela falou, eu quero ser TikToker, influencer, YouTuber. Falei, calma, filha. Escolhe um aí e vai devagar. Mas é isso, tipo, ainda tem essa dificuldade. Mas eu tento escolher muito mais. Mas você tem consciência, assim, você consegue ter consciência de que, pô, eu tô com uma vontade de desistir, mas isso pode ser um pouco de influência da minha forma de ver o mundo e putz, eu vou dar uma forçadinha aqui. Assim, para quem não sabe, se eu estiver falando alguma besteira, aliás, eu preciso fazer uma ressalva aqui, Lucas, rapidamente. A ressalva é a seguinte: este vídeo aqui não serve para ninguém se diagnosticar. Nós estamos trazendo um depoimento de uma pessoa que tem uma vivência específica. A Viviane até falou aqui, ó, e tá certinho. Sem contar que cada pessoa é única, essa parte aqui é a parte da Pri, né, Pri? Cada pessoa é um universo e a neurodivergência é singular, ou seja, o que o TDAH vai trazer para cada pessoa é diferente, né? Então, acho que a Vivi tá certinha, respeitando a individualidade. Sim. E isso deve ser priorizado sempre. Isso é bem legal. Então, acho que a gente precisa pensar nisso e pensar que é o conjunto da obra como um todo. Mas existem algumas características. E aí, até aproveitando, né, Lucas, se eu bem me lembro, você tem um TDAH predominantemente hiperativo, né? Então, assim, você tem mais sinais e sintomas de hiperatividade e menos de desatenção, né? Isso. Eu acho que, assim, depois que eu comecei o tratamento, a desatenção melhorou muito. A impulsividade ainda é algo que eu preciso controlar. Aí, assim, acho que existem os dias que eu estou... Porque o medicamento, infelizmente, como ele tem um alto nível de vício, né? Não se recomenda que se use continuamente. 100%, porque é bom que você, às vezes, consiga... Por exemplo, uma coisa que o meu médico falou se você perceber que tem um dia específico que você tá mais tranquilo, vou dar um exemplo, sair de férias. Pô, se você saiu de férias... Eu sei que te atrapalha, assim, eu percebi na hora. Assim, mas é show. Mas a Vivi tem uns comentários muito interessantes, né? Mas o duro é que era mais ou menos isso. Eu olhava e falava assim, se ele consegue, eu também consigo. E aí, assim, o bom é que isso era quando era criança. Quando é adulto, eu já sei, tipo, já entendo que não dá mais para fazer assim. Mas quando era criança, se me dessem chance, eu ia ser Missão Impossível, eu ia ser agente da FBI, o que deixasse. Mas isso é legal, isso era uma característica já minha, que tinha um pouquinho do meu quadro. Mas é particularidade minha, né? Sim. E aí, assim, é interessante porque a gente consegue tentar entender o TDAH a partir do momento que você começa a conhecer pessoas neurodivergentes, você vai ver que cada uma tem a sua particularidade. Assim, é o mesmo TDAH, mas para cada um tem uma singularidade, tem um jeito, tem uma predominância. Então, assim, para mim, acho que o mais difícil é um pouco a impulsividade, principalmente nos momentos que eu estou passando por alguns perrengues, como eu passei recentemente.
né? Não sei se Vamos falar sobre isso, porque eu queria trazer, né, essa questão que você passou aí como algo que pode ajudar a gente a repensar até não só a nossa carreira, mas a nossa vida. Mas só para aproveitar, porque assim, a gente falou muito até agora de TDAH, mas como o nosso papo é papo de carreira, né? Como que isso influencia na carreira? Eu queria primeiro fazer uma pausa aqui para deixar a Pri comentar um pouquinho até onde chegamos até agora, né, Pri? E até se você quiser fazer alguma pergunta pro Lucas em relação à carreira em si, né? Então vamos pensar um pouco aí na carreira, que aí a gente encaixa um pouquinho essa história da agilidade, né? Você conta pra gente um pouco aí o que você acha que tem a ver, mas aí como é que você vê essa questão, Pri? Até eu sempre penso assim, né? Você tá vendo um pouco com os seus pacientes / clientes, eu nunca sei muito bem como que é o certo, porque de vez em quando parece que eu ouço de um jeito, parece que de vez em quando eu ouço de outro jeito. Mas essa neurodivergência, ela deve estar ali rondando um pouco também a cabeça de todo mundo que está fazendo terapia, né? Assim, será que eu sou? Ou às vezes já chega sabendo que é, ou às vezes chega com um diagnóstico que tirou da cabeça. Enfim, como é que isso Acontece. influencia? É raro, mas Olha, acontece sempre, né? quase todos os dias. Só fazer aqui uma breve explicação. Dentro da humanista, da psicologia, da abordagem humanista existencial, fenomenológica, que é que eu sigo, nós utilizamos o termo cliente. O paciente é mais utilizado em outras, como a psicanálise, até porque o Freud, médico e tal. Mas eu vi uma palestra uma vez, enquanto eu era estudante, que falava assim, paciente temos que ser nós, pessoas psicólogas, porque a gente tem que esperar o tempo do outro, enfim, mas isso vai muito da abordagem. Às vezes eu solto estava com o paciente, mas na verdade aí eu me corrijo, porque é tão comum. Mas o que acontece? Primeiro, né, Lucas, parabéns por você ter ido atrás de fazer essa investigação, porque as pessoas ficam muito presas ao campo das ideias, elas se torturam num ponto, assim, que enfim, e quando algumas demandas chegam com essa suspeita, ou até mesmo algum tipo de transtorno de personalidade, eu recomendo, né? Vá atrás de um neuro, vá atrás de um psiquiatra, ou fale com uma psicóloga que faz uma avaliação psicológica, para a gente ter mais elementos. Porque eu trabalho a partir do momento que, ok, tem a hipótese diagnóstica, a gente sempre parte disso, não é porque dependendo do profissional que a pessoa vai, ela já sai com um laudo carimbado. E aí aquilo fica um negócio e às vezes tudo errado, né? Então a gente sempre parte dessa questão da hipótese diagnóstica, mesmo porque dependendo do caso tem que entrar com a medicação, e aí a medicação ela vai sendo ajustada de acordo com essa hipótese. Então, eu sempre recomendo, sim, quando as pessoas chegam com às vezes, essa angústia, se eu tenho, não tenho, então, assim, vamos investigar. Temos que saber o que é, porque se for realmente, vamos ter um manejo clínico para que você tenha suporte para aprender a conviver com, porque faz parte da sua essência, né? O Lucas muito bem disse, né? Tá nessa condição, e aí ela começa a aprender a lidar com ela. Não é que a medicação vai zerar, mas sim, ela pode trazer aí alguns benefícios para ajudar a conviver com. Então, eu recebo, assim, alguns clientes, inclusive os adolescentes adoram, né? E aí você começa a investigar, não, sabe assim, aquela professora que exige um pouquinho mais na escola, aí de repente tem um TDAH, de repente, né? Mas eu falo, tudo bem, vamos investigar, porque se for, a gente trabalha para você aprender a lidar com isso. Show de bola. Lucas, vamos falar um pouquinho então agora da carreira especificamente, né? E o que a gente, para tentar fazer um paralelo, assim, o que você enxergou especificamente que você conseguiu, né, melhorar, ou quais foram os principais desafios que você teve até antes do diagnóstico e tal. Mas eu queria, assim, eu tô vendo que eu tenho vários defeitos aqui no Papo de Carreira, e um deles é que a gente já tinha falado várias vezes que a gente precisava falar um pouco dos produtos do Office Resolve aqui no meio do Papo de Carreira, e eu devia ter falado isso na abertura, porque a gente está trabalhando aqui, ó, vou mostrar muito rapidinho, a gente está trabalhando aqui na divulgação do curso de inteligência, VBA com inteligência artificial. Nós estamos trabalhando muito nisso aqui, tá? Então, se alguém tiver querendo ser mais produtivo, querendo ter maior possibilidade de aumentar a empregabilidade e tal, dá uma olhada no officeresolve.com.br, porque a gente tá com, assim,
esse vídeo aqui vai ficar gravado, nós estamos em setembro de 2024, então isso aqui vale para quem está lá em setembro de 2024, tá? Se você estiver vendo esse vídeo aqui em setembro de 2030, provavelmente já não vale, mas tem lá uma promoçãozinha muito bacana, vale muito a pena dar uma olhada, que é coisa boa mesmo. Eu tinha que ter falado isso no começo, esqueci, meu amigo Lucas, desculpa atropelar agora, mas eu queria saber quais são os principais pontos que você acha que a carreira assim, que você teve desafios e depois você percebeu assim, pô, se eu soubesse do TDAH antes, eu teria conduzido dessa forma ou daquela forma? Tá. Eu acho que assim, a questão a rotina para mim foi essencial na carreira. Até por questão dos estudos, para que... Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. A gente ouve de vez em quando os gurus aí, né, falando, você tem que levantar 5 horas da manhã e fazer um shake proteico e ir na academia, ficar 5 horas na academia e depois ler 3 livros e não sei o que. Que nível de rotina você conseguiu fazer, assim, dentro da vida real, né? Porque eu imagino que foi algo dentro da vida real, né? Vou ser sincero que esse livro eu li. Eu não quis falar exatamente desse, porque você até comentou comigo, né, do livro. Mas é que tem muita interpretação estranha, não, né? eu sei. Mas isso é interessante, que assim, acho que a questão às vezes a pessoa vê lá e fala, pô, o cara levantou às 5 horas da manhã, eu vou levantar às 5 horas da manhã e vou ser tão produtivo quanto ele. Você não precisa fazer a mesma coisa que aquele cara fez, entender dentro do seu contexto. O que deu certo pode também dar certo para você, adaptado ao seu contexto. E o que eu fiz foi, tipo, depois que eu li realmente um livro que me ajudou me deu... O livro, ele simplesmente foi o gatilho para eu entender a importância de uma rotina. Porque eu falei, cara, a partir do momento em que, beleza, eu já acordo 6 horas da manhã para levar minha filha na escola, só que o que eu poderia fazer? Levo ela para a escola, volto e volto a dormir. Ou vou tomar um café, né? Vou sei lá... Ficar no celular lá, rolando feed. Isso. E no momento em que eu descobri, essa definição de rotina foi muito importante para mim, porque eu consegui começar a tracionar. Então, o que eu fiz, que deu certo para mim, falei, pô, beleza, acordar às 6 horas da manhã, eu já acordo. Eu acordava sempre com a mente, como um bom TDAH, que eu acho que isso é meio que generalizado, mas eu já acordava com a cabeça a milhão, e às vezes acordava com aquelas musiquinhas irritantes que a gente escutava no dia passado, você acordava com aquele memezinho que não saía da tua cabeça, você já acordava com ele gritando, e eu acordava e fazia uma meditação. A partir do momento que eu acordei, eu tentava acalmar minha mente no momento em que eu acordei, e eu fazia a meditação, aí eu pegava e falei, beleza, terminei a meditação, vou ler um livro que eu goste, que eu queira ler, que é um livro que tem um assunto que eu goste, que posso aprender, claro, teve vários livros que eu aprendi, muita coisa dentro, mas algum livro que eu realmente gosto, e eu lia, tipo, e eu tenho uma dificuldade com ler livro. E no livro ele falava, cara, lê que seja, defina uma quantidade de página para você. E eu definia, ou 10 páginas ou 20 minutos, um negócio assim, porque eu sabia que 20 minutos era, acho que, o máximo que eu ia conseguir focar ali. Então eu pegava, fazia leitura de 10 páginas ou 20 minutos, o que desse primeiro, porque eu nunca lia seguido, nunca consegui ler 10 páginas. Vai, volta. Fica indo e voltando, aí você tem que entender, é normal. E depois do livro, eu fazia, se eu não me engano, era um exercício, né? E aí eu acho que eu não lembro exatamente nos mínimos detalhes a rotina perfeita, mas você criou ali uma rotina. Eu criei exatamente para que eu conseguisse, e isso foi me ajudando, porque assim, cara, em um ano eu li vários livros dessa forma, que eu não tinha tanto costume de ler, e eu comecei a criar os meus objetivos. Acho que o principal, o início de tudo isso foi definir os meus objetivos, porque a partir do momento que eu defini, eu falei, beleza, então eu quero chegar até aqui, tá? Eu quero chegar até aqui. Beleza, o que eu vou fazer para chegar? Pô, eu preciso dessa certificação, eu preciso desse conhecimento. E eu acho que o mais difícil, que foi um negócio que você falou, que é o conhecimento gera desconforto. Para mim, acho que o conhecimento, ele não é o que gera o desconforto, mas é o fato de você precisar colocá-lo em prática para ver se você realmente aprendeu. E essa prática gera desconforto para mim, porque você não sabe
é uma questão da comunicação. Eu não sei se o que eu vou falar vai estar certo, ou você vai ter uma percepção do que eu falei está certo. Então gera esse medo. Então acho que foi esse medo que eu precisei quebrar para ir, tipo, vou aprendendo. E aí comecei a tentar colocar em prática E depois, os projetos. Pelo que você está falando, em algum momento essa rotina foi quebrada, assim, né? Provavelmente a vida veio uma onda daquelas que leva e a rotina meio que foi se perdendo. Sim. E você sentiu diferença, assim? Você conseguiu perceber que você estava perdendo a rotina ou não? Consegui. É nítido, porque você começa a perder eu vou colocar uma palavra sutil, mas a paixão, né? Que tem outras palavras que a gente poderia colocar, mas vamos colocar paixão. A paixão por fazer aquilo, ela vai acabando, você vai perdendo ela e você vai acordando sem aquela disposição. Aí você fala, pô, não, vou fazer amanhã. Aí amanhã você deixa para depois. Isso foi realmente, isso eu sinto falta até hoje, porque parte daquela rotina me fazia me sentir bem o dia inteiro. É uma coisa que eu até conversei com você. Você sabe o que é curioso, Lucas? Eu queria até ouvir um pouco a Pri sobre isso. O que é curioso é que, assim, a gente... Eu não sei se todo mundo já experimentou fazer rotina, assim, uma rotina legalzinha que você criou, bonitona e tal. Você se sente muito melhor, mas custa manter a rotina. Então, assim, custa tempo, custa você levantar um pouquinho mais cedo, custa você conseguir dormir no horário, custa você manter as mesmas coisas. Então, em algum momento, a rotina meio que vai desmoronando, assim, né? Você vai largando, aí você... Já que você não tá levantando no horário certo, você já não toma o café da manhã do jeito que você tomava antes, e aí o almoço já fica meio atrapalhado, e aí você já vai dormir mais tarde, e chega uma hora que bagunçou tudo. E tem algumas pessoas que têm mais predisposição a conseguir manter uma rotina e tem outras que têm muita dificuldade para manter rotina. Como é que você vê um pouquinho isso daí, Pri, nessa questão, assim, não precisa necessariamente ser na neurodivergência, mas eu acho que, via de regra, o ser humano tem uma dificuldade de manter essa rotina, ou não. Sim, também vou perguntar para uma pessoa que mantém rotina de exercício há 5.000 anos, né? Não, 5.000 anos não, desculpa. Sou de Drácula. Ato falho. Olha, vamos lá. Acho que é importante a gente nomear essa rotina, tá? Rotina saudável, uma rotina assertiva, uma rotina efetiva. Semana passada eu tive uma roda de conversa com umas pessoas de uma empresa que são tech leads, e eles alegaram dificuldade em ter gestão de tempo. E aí, quando eu falei dessa importância de se ter uma rotina, teve uma pessoa lá que quase revirou, assim, né? Porque essa Rotina, pessoa, não. ela... Não, rotina, como se diz, né? É o que define a vida e tal. Aí eu pedi para ele descrever como é que era o dia a dia, né? Então, assim, essa pessoa falou o que ela fazia antes do trabalho, durante o trabalho, no horário do almoço e pós-trabalho. Você concorda que isso é uma rotina? Porque se você faz todos os dias, é essa rotina. Sim. Não, mas veja bem, né? Então, por isso que eu falei, é importante a gente nomear, né, o que é uma rotina que te ajude a ter um estilo de vida mais saudável, que te ajude a ser mais produtivo no seu trabalho, beleza. Porque geralmente as pessoas têm aversão à palavra rotina. Muito provavelmente porque elas confundem o conceito de rotina com monotonia. Tá, agora eu entendi, verdade. Né? Então, rotina, todo dia. Gente, todo dia a gente tem que trabalhar. Uhum. Né? Aí, também nesse mesmo grupo surgiu assim uma temática, né? Eu perguntei, como que vocês organizam o dia a dia de vocês? É por dia. Eu falei, como? Cada dia é um dia. Vocês que, né? Ou Faz assim, seja, vê para não onde tem o vento organização aponta. nenhuma, né? Aí era um papo assim, não, porque aí eu tenho que resolver isso, fazer aquele projeto, Eu falei, gente, a rotina é trabalhar, das 9 às 18. O que você vai fazer dentro desse seu horário, você vai priorizar de acordo com o planejamento que você vai elaborar com a sua equipe, com as demandas, aí você vai ter que ter alguns critérios para te ajudar nisso. Mas vamos combinar que a sua rotina não é executar a tarefa A, B ou C, é trabalhar. Você precisa se organizar para que você esteja ali. Né? Então, foi muito interessante, porque
a gente começou a trabalhar algumas crenças que estavam bem cristalizadas, né? Essa questão da versão da palavra rotina, de como elas organizam. Eu falei, e como que vocês sentem, né? A gente, sei lá, teve uma pessoa que falou, eu não consigo me desligar depois do meu horário de trabalho, eu tô lá. Então, eu falei assim, vamos criar uma rotina para vocês se desligarem. No meu caso, eu dei um exemplo. Eu, quando trabalhava regime CLT, dava o meu horário, ou eu terminava a minha tarefa, ou o que tinha para fazer naquele dia programado, eu falava, vou fechar a lojinha. Desligava tudo, fechei a lojinha, acabou. Só no dia seguinte. Eu falei, então tenho essa rotina para te ajudarem também a desligar, porque senão vocês vão ficar lá, tá com a família, tá brincando com os filhos, mas, ai, meu Deus, aquele e-mail que eu não respondi. Não, pelo amor de Deus, a empresa não quer isso e não espera isso de vocês. Será? Não Não, deveria. Não assim, deveria. primeiro de tudo é só para manter o nosso bom humor da segunda-feira. Mas não deveria mesmo, concordo, não deveria mesmo. Só que tem um problema que às vezes, eu já comentei isso aqui, e assim, tem gente que fala assim, né? Não, a empresa é boa, o que estraga são as pessoas. Mas, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas assim, as pessoas são a empresa. Então, se por algum acaso o ambiente é tóxico, provavelmente não vai se valorizar, né, a rotina de saúde mental, fazer um bom café da manhã, né? Por quê? Porque o ambiente está deturpado, o ambiente está errado, mas assim, a empresa em si, assim, vamos dizer, a marca, provavelmente ela quer sim que as pessoas estejam bem. Mas às vezes o dia a dia é justamente uma quebra Às dessa vezes é uma rotina, né? liderança, a gente sabe de tudo que está passando, pessoal, mas reitero que é importante a gente ficar atentas a essas nuances Sim. entre o discurso político, Ah, total. social com o dia a dia ali com a prática. Então, Total. poxa, se existe essa incoerência, planejamento de carreira, né? Não posso pedir as contas, não posso falar, olha aqui, você está fazendo isso aqui, mas não é o discurso. Avaliar os riscos. Então, tomem isso para vocês como até um critério. Falei agora há pouco, quais são os critérios que vocês vão utilizar Boa. para se organizar, né? Legal. Ó, a Vivi disse o seguinte: rotina custa mesmo. Eu confesso que não tenho muita disciplina. Ela tentou amenizar, né? Não tem muita disciplina sempre, não. Mas não se cobra tanto também, tá tudo bem. Não deu para ir treinar hoje, vai amanhã. Mas assim, mas pelo menos tá lidando bem com a dificuldade da rotina. Eu acho que é melhor do que a gente ficar desesperado para manter a rotina e começar a ficar mal porque não consegue manter a rotina. Mas por que a gente está falando de rotina? E eu acho que o Lucas trouxe muito bem essa questão. Para quem tem TDAH, possivelmente ainda mais importante, mas é importante para todo mundo, você manter uma rotina que te deixe melhor. Então, assim, uma rotina de acordar num determinado horário, com um pouquinho mais de tempo, não acordar 5 minutos antes da próxima reunião. E eu estou falando isso porque muitas vezes eu faço isso, eu acordo 5 minutos antes da próxima reunião, aí você já acorda meio desesperado, toma uma água, senta no computador, não toma um café da manhã, né? Não faz aquele comecinho de dia, não é legal. Tenho me policiado para não fazer isso. Tenho conseguido até agora manter mais ou menos uma rotina melhorzinha, mas o que a Vivi falou também é importante, porque assim, gente, a gente fica ouvindo esses gurus de internet aí, e aí você fica achando que todo mundo tá fazendo rotina, acordando 5 horas da manhã, fazendo um super café nutritivo, fazendo academia. Isso aqui não é verdade. A maioria das pessoas está brigando ali com o seu dia a dia e tá tudo bem também. Mas se a gente puder pensar e tentar fazer uma rotina, é melhor para todo mundo, tá? Lucas, vamos fazer um corte abrupto aqui de assunto, porque eu queria entrar um pouco na questão que eu até comentei com você, né? Eu comentei com você que eu voltava quando eu trabalhei numa empresa aí bastante grande, que todo mundo já sabe, mas é que eu não falo. E assim, eu tirava férias e eu voltava achando assim, pô, eu vou mudar o meu jeito de trabalhar, eu vou trabalhar menos, eu não vou ficar tão apegado nos projetos e tal. E sim, voltava mudado, sabe? Vida mudou. Mudou durante 3 semanas, porque depois de 3 semanas eu já estava igualzinho antes, trabalhando que nem doido, achando que eu tinha que fazer cada detalhe, cada vírgula. Sabe que hoje em dia, gente, o que eu percebo é que assim,
conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo assim, quando você trabalha numa empresa grande, não adianta você achar que você muda a empresa inteira. Você não muda, você é um pedacinho pequeno de uma engrenagem, e o que você faz, eu vou ser bastante duro agora, o que você faz não é tão importante quanto você acha, né? Sim, pense bem nisso. Você não é tão importante quanto você acha dentro de uma grande empresa. Talvez dentro de uma pequena empresa, com pouquinhas pessoas, talvez sim. Mas dentro de uma grande empresa, esquece. Você não tem essa importância toda, não. Só que quando você se atribui essa importância tão grande, às vezes você se desgasta mentalmente, você se desgasta fisicamente, e você não consegue entregar o que você quer entregar. Então a gente precisa equilibrar, né? Nesse sentido, cara, dá para fazer rotina, né? Dá para fazer rotina, dá para ir e tal. Mas de vez em quando vem uma coisa assim que derruba a gente, que arrebenta e quebra a gente no meio, assim. E você experimentou um pouco essa sensação, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi Bom, isso. Assim, pode ser de forma bem resumida, porque não, eu quero mais capturar tranquilo. as lições que isso trouxe para você do que o evento especificamente, mas fica à vontade, conta como você Tranquilo, vou quiser. tentar ser objetivo aqui, mas assim, foi há uns 10 dias, dia 28 do mês passado, sem aviso prévio, Tava a vida sem normal, vida tô normal, trabalhando. e fui dar comida pro cachorro, comecei a passar muito mal, fui pro hospital, eu estava com tromboembolismo pulmonar maciço bilateral, que eu já decorei. Provavelmente você nem sabia que isso existia antes de ter, Não, eu né? sabia, só conhecia trombose, mas tipo, esse que é o TEB maciço eu não conhecia. E assim, acho que foi uma coisa que eu falei para o Sá, todos os médicos que eu passei falaram, pô, e é difícil ouvir um pouco isso de um médico, mas tipo, eu ouvi isso de todos. Pô, agradece a Deus que você conseguiu chegar aqui. Porque mais um pouquinho Você você tinha tava com a senha na morrido. mão, né? Tipo, não, eu Os bati na caras falam, trave. né? Você Isso, se tava eu com a tivesse senha na mão, levantado só a não mão, chamaram. se eu Se tivesse tivesse levantado levantado. a mão, te levavam. Então, mas foi bem isso, e assim, e fiquei 6 dias na UTI, no sexto dia tive alta da UTI, fiz trombólise e e foi assim, bem crítico, porque eu estava muito lúcido, mas ao mesmo tempo eu estava na UTI, que não é um ambiente simples de se estar. E agora eu voltei para o trabalho já, né? Voltei normal, e eu acho que esse é o ponto que você falou, né? De chegar e falei, porque eu até tive uma reunião recente onde perguntaram, né? Teve uma palestra e perguntaram como que você chega aqui hoje? E a minha resposta foi aprendendo a viver de novo. Porque acho que uma criança, eu tenho uma filha de 9 anos, eu tenho esposa, a minha esposa falou, se eu partir, ela arruma outro, isso aí é o normal, vida que segue, isso é o esperado, até que eu espero dela, não vai ficar vivendo luto, não, pode seguir a vida. O problema é, assim, a gente tem filha, então, assim, dá aquela preocupação e fala, pô, e foi do nada, sem aviso prévio, sem nada. Até hoje eu estou fazendo os acompanhamentos, mas até hoje não foi descoberto. Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho, Lucas. Assim, como eu estava dentro do projeto, né? Estou dentro do projeto e tal. Assim, a gente viveu um pouco a situação. Nós estamos falando de uma forma bem leve, porque o Lucas é deste jeito, essa pessoa que leva as coisas de uma forma mais leve, né? Morri, mas Mas posso é bem. uma situação, assim, cara, de um dia para o outro você foi para UTI, você ficou lá sem saber o que estava acontecendo direito e descobriu que você estava, né, com... O meu filho fala um negócio, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas assim, você estava com um pé na beira do abismo e o outro pé no sabonete. Então, é complicado, mas a gente conversou muito assim, numa boa, meio que brincando, porque o Lucas é essa pessoa que leva as coisas assim, e eu acho que é positivo isso, tá, Lucas? Assim, que tenta não ficar com aquele peso, né, do negócio, assim, como se fosse... Mas foi uma situação que eu entendo assim, né? Foi a mesma coisa que acontecia comigo nas férias, de voltar com uma cabeça diferente, com você acho que foi 10 vezes mais forte, né? E aí, como é que você enxerga, assim,
carreira, vida profissional, o que você acha que mudou um pouco? O que você acha que você sentiu? Eu até brinquei com você que você deve estar numa janela de valorização da vida, assim, né? Que a gente se entende mais como ser humano e menos como só um profissional. O que você acha que deu de diferença, assim, que você falou, pô, eu preciso ver mais isso aqui? Cara, assim, eu acho que em relação à carreira ali, eu acho que o principal ponto para mim foi a minha comunicação comigo mesmo. Porque eu acho que isso é um mal, para mim, é um mal de quase que todos. Como que a gente se comunica com a gente mesmo. Porque, pô, eu como um ser humano normal, me cobrava pra caramba, olhava para as minhas entregas e falava, pô, eu podia ter feito melhor, podia ter feito mais, eu ter ido além, não, se esticasse mais um pouquinho o braço, eu ficasse mais um pouquinho. E aí eu comecei a olhar para mim e falar, beleza, tá, mas assim, se eu tivesse cuidado um pouco mais da saúde, será que eu tinha passado por isso? Se eu tivesse, na questão do trabalho, eu me cobrava. E na questão da saúde, eu falava, não, pô, não, se eu dormir um pouco mais tarde, não tem problema. Pô, o descanso faz uma diferença no dia. Pô, se eu tivesse feito um exercício, voltado a praticar um esporte, como que isso reflete, para mim, na minha percepção, para o TDAH, a prática de esportes, a prática de uma atividade física, você ter os escapes é fundamental. Mas no dia a dia, no projeto, da carreira, da empresa que quer resultado, que quer ter a entrega, a gente acaba deixando isso de lado. Hoje, eu estou olhando com um pouco mais de carinho nisso. Continuo vendo minha carreira, continuo tracionando os meus planos, mas com um pouquinho menos de cobrança sobre o que eu estou entregando, olhando e falando, Não, pô... Eu acho que isso faz todo sentido, Lucas. Assim, a gente. O que você está dizendo, que eu acho que eu sinto um pouco isso também, que a gente às vezes é muito benevolente com o outro, né? Com o chefe, com quem tá pedindo as coisas e tal, e a gente é muito cruel com a gente mesmo, do tipo, meu, faz mais, você consegue mais um pouquinho, deixa de ir na academia e trabalha mais um pouco, você consegue entregar. Então, eu acho que isso é uma das coisas, assim, que realmente a gente vê quando passa ou por uma situação diferente, assim, numa situação que tira a gente daquele piloto automático que a gente fala, né? Ou quando você passa uma situação muito boa, por exemplo, acho que isso acontece muito, pelo menos aconteceu comigo nas 2 vezes quando meus filhos nasceram, que você olha para a vida de um outro jeito, você fala assim, meu, eu vou largar um pouco o trabalho. E quando eu tô falando isso, gente, é que assim, eu sou um workaholic em recuperação. Não tô muito bem recuperado ainda não, mas eu sou um workaholic em recuperação. Então, no meu caso, eu consigo ver claramente que trabalhar um pouco menos é melhor para mim, faz bem para mim. Mas alguma coisa na minha forma de funcionar faz com que eu queira trabalhar como um louco. E, né, que é um resquício de perfeccionismo que algum dia na vida eu já tive. Então, talvez, e um pouco do que eu queria trazer nesse papo, é que a gente devia conseguir enxergar isso sem precisar passar por uma situação traumática como essa, né, Lucas? A gente deveria conseguir se valorizar mais sem precisar estar nessa situação crítica de falar assim, meu, eu tô numa UTI, né? E às vezes a gente não faz isso, né? Assim, e acho que tem também uma outra questão que... Obrigado, Vivi. Tem também uma outra questão ali que quando a gente está na UTI, acho que a gente... Normalmente, quando a gente se entra num ambiente de UTI, você vê aquele ambiente mais denso. Mas, tipo, todo mundo ali, tipo, lutando pela vida, porque realmente ali você não tá ali. E aí, passando 6 dias na UTI, para mim ficou um pouco impactante, porque eu via pessoas num nível muito mais crítico que eu, sofrendo. Mas falando, caramba, tipo, tá, e se eu partisse amanhã, o que eu tava deixando? O que eu tava deixando? Eu tava deixando de curtir mais, sei lá, 30, 40, 50 anos de experiência com a minha filha, com a minha esposa,
que eu estava deixando, e até hoje no dia a dia, o que eu estou deixando de aproveitar por causa do trabalho. E quando eu falo de aproveitar, é de estar presente. Porque às vezes eu tô aqui com você, mas estou pensando no trabalho, estou lá, você sai, você tá tomando banho. Quantas vezes eu já tive ideia de trabalho tomando banho? E era a coisa mais frustrante na minha vida, porque eu não podia sair para anotar. Eu falava, vou esquecer, porque eu tenho TDAH. E aí era tipo, mas isso é simplesmente o fato, eu não desligava, a chavinha não desligava. E aí agora, tipo, dá uma noção de você falar assim, pô, desliga. É outra chavinha, não é desligar a chavinha, eu acho que é só virar a chavinha, é mudar a chave. Porque é a chave da família, é a chave do bem-estar, é a chave de você estar presente no seu dia a dia. E aí eu acho que você começa a ter um pouco de noção. Assim, eu coloco uma frase que sempre me vem, que vou citar aqui, mas acho que eu posso citar aqui, é uma questão é uma interpretação de um versículo, que ele fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E todo mundo fala, não, tem que amar o próximo, tem que amar o próximo. Só que eu parei para olhar e falei assim, você já percebeu que ele fala assim, como a ti mesmo? Pô, você Tem que não se começar ama. amando você mesmo. Se conheça, se respeite, se ame, se valorize, tenha empatia consigo mesmo, tenha calma com você, para que depois você consiga ter a calma com o próximo. E isso, tipo, quando você passa por uma experiência dessa, você vai falando, pô, eu realmente estava me respeitando? Não. E é isso que sai a mudança de Não, chave. eu acho que tá, sim, é mais ou menos isso que eu acho que a gente deveria buscar. Pri, assim, pensando pelo lado de a gente, saúde mental, claro que é algo que a gente fala sempre aqui, tem alguma chavinha, assim, alguma coisa que você percebe que é possível fazer para que a gente consiga ter um pouco mais essa benevolência com a gente mesmo e tal? Eu tô levantando a bola aqui para você falar que é fazer terapia, mas além de fazer terapia, né, alguma coisa que a gente possa fazer no dia a dia e tal. E assim, eu tô brincando, Pri, mas assim, sim, eu acho que a gente tem que ter, entre aspas, liberdade de fazer terapia, gente. Tem que ser normal, né? A gente fala sobre isso sempre aqui. É que às vezes, quando a gente tá, por exemplo, a gente tá aqui falando, tem uma psicóloga, fala sobre fazer terapia, às vezes passa meio batido, assim, a pessoa fala assim, já falando isso porque é psicóloga. Mas não é assim, a gente precisa ter alguma coisa que faça a gente lembrar que a gente tem que cuidar de si mesmo, né, Pri? É um pouco isso, não é? Nossa, tem tantas coisas, vou tentar sintetizar, tá? Sobre essa questão do propósito, né? Como boa psicóloga humanista existencial, temos que falar sobre isso. Inclusive, hoje eu postei um vídeo, no primeiro vídeo no meu YouTube, que tive uma conversa com uma amiga que ela falou assim, nossa, cara, meu sonho é apagar as velhinhas do meu bolo de 100 anos. E eu, sim, cara, 100 anos? Eu falei, nossa, acho que eu cheguei num momento da minha vida que todo dia que eu acordo é um presente, é uma dádiva, porque acho que já passou, sabe? A gente vive num mundo tão caótico, tanta coisa acontecendo que... E aí a gente começou a conversar sobre o que nós estamos fazendo para que ela se aproxime dessa realização, considerando que existem fatalidades, que existem uma série de coisas que fogem do nosso controle, mas enquanto pessoas conscientes, o que nós estamos fazendo hoje para nos aproximar desse futuro? E acho que essa é uma reflexão que todos nós podemos fazer e precisamos fazer, porque é o que Viktor Frankl fala sobre qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui. Né, no caso do Lucas e vocês que têm filhos, né, vocês têm aí uma prole, vocês querem ver essas pessoas, né, se formarem no colégio, se formarem na faculdade, casarem, constituir família. Então, tem tudo um porquê de estar por trás, né, de vocês estarem bem para darem conta dessas outras experiências que estão por vir. Então, acho que tem muito a ver com essa relação do propósito. Por que a gente vive? É só para trabalhar? Isso aí vai funcionar até a página 2, né? Agora, tem um outro aspecto que o Lucas comentou que eu queria falar também, sobre o falar com mais carinho com a gente mesmo, porque nós somos excelentes em se julgar, em se autocriticar. E eu já falei em uma das lives, né, sobre essas forças que ficam internamente aí disputando a nossa atenção, e muitas vezes é a nossa versão do adulto ou adulta julgador, o julgador. Então,
as histórias que eu escuto dos meus clientes, eu fico assim, cara, para que inimigo? Você não precisa nem de inimigo. Porque só com esses comentários, com essas coisas que você pensa a seu respeito, nem precisa, né, ouvir comentário de outras pessoas, porque a gente é muito craque em se colocar lá para baixo. Então, quando a gente perceber, e aí não estou nem falando da terapia, tá? Isso aqui é um exercício que eu convido vocês a fazerem no dia a dia de vocês. Percebeu que, nossa, mas esse negócio aqui, ó, ai, que coisa, hein? Podia ter feito melhor, tá, tá, tá. Traz para a consciência e conversa consigo mesmo. Eu entendo, mas hoje, dentro dos recursos que eu tinha, do tempo disponível, era o melhor que eu podia fazer. E não dá força, porque senão a gente vai lá em 2090 já pensando em tudo que a gente poderia ter feito de melhor e não fez. Mas eu acho que é isso. Show de bola. Pri, estamos chegando na reta final aqui. Tem alguma pergunta que você quer fazer ou destacar alguma coisa que a gente falou até agora? Que a gente já está nos nossos últimos minutinhos aqui. Eu queria pedir para o Lucas, por favor, comentar sobre como foi essa questão da medicação. Como é que foi receber, não só o diagnóstico, mas contar com apoio medicamentoso, que eu acho que é uma barreira que as pessoas têm. Eu vou complementar um pouquinho, Lucas, porque assim, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes e existe mesmo entre aspas, até um preconceito sobre a medicação, né? Então, vamos tomar cuidado também que assim, da mesma forma que esse vídeo aqui não é para ninguém se diagnosticar, não é para ninguém fazer autoprescrição de remédios, até porque não pode, mas nós não estamos fazendo apologia, mas em um momento que a pessoa foi lá, teve o diagnóstico, tem um acompanhamento médico, e o médico receitou um remédio, né? Não adianta a gente falar, não vou tomar remédio. Não, o que o remédio pode fazer? Então, acho que é bem bacana, assim, você comentar um pouquinho. Eu acho que eu nunca tive uma restrição com isso, porque... você já não tinha, assim, antes? Não, então, eu não tinha porque eu sempre pensei que, assim, se eu estou com uma dor de cabeça e eu vou no médico, falo, doutor, estou com dor de cabeça, ele vai me dar um remédio para tirar a dor de cabeça. Então, aí ele me prescreve um remédio, vai lá, me dá um remédio e eu tomo remédio para tirar aquela dor de cabeça. Eu tinha uma necessidade, eu tinha um contexto onde eu precisava encontrar o porquê que eu estava tão disperso, por que eu era tão hiperativo, por que quando me pediam 4 coisas eu esquecia de uma, por que eu não conseguia seguir uma estrutura no meu dia e terminar o dia relativamente feliz. Eu estava passando por um contexto ali um pouco mais depressivo. Então, quando o médico passou, ele falou, vamos tentar isso, vamos tentar essa medicação, porque até no TDAH tem várias medicações. Então, assim, ele falou, vamos tentar essa medicação aqui. E eu falei, como que eu sei se fez efeito? Ele falou, você vai saber. Quando eu tomei, o remédio demorava umas 2 horas para fazer efeito. Quando ele realmente fez efeito, assim, literalmente, eu brinco com a minha esposa que quando eu tomei, eu comecei a falar para ela, falei, você sabe que eu te amo muito? Ela falava assim, você tomou o remédio, né? Porque ele potencializava o meu bem-estar, e assim, eu ainda vejo muitas pessoas, até na minha família, falando, pô, você conseguiria lidar com o TDAH sem tomar remédio? Eu falo, pô, ó, com o cenário que eu tenho hoje e o entendimento que eu tenho hoje sobre o TDAH, o meu cérebro ele tem uma defasagem que é de dopamina, tem todos aí, a doutora Priscila pode explicar melhor, mas eu preciso, se eu quero ter o funcionamento normal, eu preciso sim da medicação. E a medicação não é um vilão, ela é simplesmente um complemento. Se eu estou com defasagem de uma vitamina B, eu vou tomar vitamina B é a mesma coisa do remédio para o TDAH. É claro que existem vários remédios, tem que se ver o que mais se adapta para cada um, mas para mim, eu entendi ele como um auxílio. E uma coisa que eu até tento controlar para não me tornar dependente, sim, porque ele tem um alto índice pode ter de dependência por ser um remédio forte. Mas ele me deu a noção da onde eu consigo chegar. E aí, com a rotina, eu consigo, fora do range da medicação, tentar chegar mais perto. Legal. Não, isso é muito bacana. Depois a gente, acho que tem que dar uma
uma detalhada nisso, porque eu não sei se ficou tão claro para todo mundo, né? Eu consigo entender bem o que você está falando e é muito bacana. O Edmundo aparecendo por aqui, ó, o Edmundo também é psicólogo. O Edmundo já trabalhou com a gente aqui no Office Resolve durante um tempão, é colaborador aqui, né? É um amigo pessoal também. E ele está dizendo que é importante a relação de confiança com o médico. Muitas vezes, né, você vai no médico e você não tem essa confiança no médico, nem explica direito o que está acontecendo, né, o que vai acontecer, possíveis efeitos colaterais, né, assim, depois começa a tomar remédio, tem que fazer um acompanhamento para saber o que está acontecendo, né, então, acho que é uma ótima lembrança aqui do nosso amigo Edmundo. Muito bom ver você por aqui, Ed. O Douglas falou, ó, né, tá te dando uma força aí, né? Jesus é contigo, o que passou, todos estão sujeitos a inúmeras possibilidades. Viver intensamente faz isso. Atenção à busca de sempre, o fazer melhor dentro dos limites e limitações. E, assim, Lucas, nós estamos, assim, o nosso tempo aqui passa muito rápido. Eu ficaria conversando mais um tempão aqui, mas passa muito rápido. O que você acha, assim, do papo que a gente teve hoje e alguma coisa que você queira reforçar, que você queira trazer, ou que faltou a gente falar, para a gente encerrar esse papo aqui? Eu só queria reforçar o que você falou agora sobre a medicação em si. Se eu bem entendi, você disse o seguinte: o remédio me ajuda, inclusive, a tentar funcionar melhor sem o remédio, né? Ou seja, eu estou tomando a medicação, eu consigo perceber as diferenças que a medicação me traz, e eu consigo tentar começar a me regular melhor, mesmo quando eu não estou com remédio. Eu achei isso sensacional. É exatamente isso. Eu acho que, assim, a gente precisa... E questão de neurodivergente, eu acho que eu ainda vejo muito isso. Porque eu tenho alguns conhecidos que realmente falam que, pô, não queria dar remédio. Eu falei, você sabe o que remédio vai fazer? Você sabe como vai ajudar? Então... E eu acho que eu vejo isso muito em crianças, quando você vê a mãe, tipo, fala, mãe, eu não queria dar o remédio. Pô, mas isso vai ajudar de um nível o cognitivo, às vezes, assim, é claro, vai de pessoa para pessoa, mas o remédio, ele vai suprir uma necessidade, principalmente para uma criança que não tem o cognitivo que um adulto tem, de conseguir lidar com o barulho da mente, com a confusão, com tudo que um TDAH causa numa criança, que eu lembro. E hoje eu vejo que se eu tivesse olhado para o passado e se tivesse tratado, porque naquela época, 1990, nem tinha isso, mas se eu conseguisse ter tratado isso quando criança, eu acho que eu já estaria um adulto com muito menos traumas. Talvez você tivesse aprendido a manejar melhor algumas situações, né? Gerenciamento. Mas também não dá para saber, né? Que foi. Agora é aprender a lidar com daqui para frente, mas eu acho que se eu puder dar um conselho para as pessoas, cara, respeite e acho que tenha um pouco mais de calma consigo mesmo e se você achar que tem realmente uma possibilidade, procure ajuda. De você ter algum quadro, procure ajuda. Muito O bom. máximo que você vai receber não, você não tem, mas você precisa tratar os seus traumas, suas angústias, aflições, e através de um psicólogo você vai lidar com isso. Sabe que tem uma coisa interessante, Lucas, que a gente tem falado um pouco aqui de neurodivergência, tem falado um pouco de saúde mental, ou bastante, né, de saúde mental, e eu me interesso muito por esse tema, eu pesquiso bastante, e eu ouvi uma coisa uma vez que é muito interessante. Tinha um especialista dizendo assim: se você for olhar neurodivergências, problemas de saúde mental, se você pegar algum específico, é uma minoria da população. Mas se você juntar todas as neurodivergências, todos os transtornos mentais, a maior parte da população tem alguma coisa. Então, se você juntar todos, né, TDAH, transtornos de personalidade, TEA, enfim, se você pegar todos eles, mais da metade da população tem alguma coisa. Então, a gente precisa saber que é normal ter que conviver com alguma coisa específica dentro da nossa vida, né? E acho que é isso que você está trazendo. E, cara, eu já sabia que o papo ia ser muito bacana, né? Porque você
às vezes a gente passa por coisas, mas a gente não quer falar, não quer, né, se expor e tal, e eu acho que você tem essa vantagem aí de já estar bem resolvido consigo mesmo, né, então acho que isso também é uma vantagem, né. Tá tranquilo. Comigo não acho que morri, mas passo bem. E sou um TDAH tranquilo, assumido, não tem nenhum. Eu falo que tem muita gente que tem vergonha disso, de falar, até em processos seletivos e tudo mais. Mas eu falo, pô, se a empresa quiser me contratar, ela vai saber que está contratando um TDAH. E eu descobri, e uma outra coisa que é interessante que eu sabia, o TDAH foi com 30, descalculia foi com 33, com 34. E assim, a descalculia foi mais difícil de receber do que o TDAH, mas, tipo, mesmo depois já de ter um quadro, eu ainda assim continuei buscando, fui numa outra neuropsicóloga, fiz todo aquele trabalho de diagnosticar e diagnostiquei a descalculia. E aprendi a lidar com ela. Que, tipo, beleza. Porque assim, eu vou chutar aqui um negócio, nunca parei para pensar muito nisso, mas a descalculia em si, tirando algumas situações específicas, é mais fácil de passar por ela ao longo da vida, ou não? Não? Ó, para uma criança. Não, na escola deve Não sei, ser. a Priscila acho que pode falar melhor, mas assim, a descalculia para mim ela era mais. Ela me gerava uma cobrança muito maior de mim, porque você não conseguia formular uma estrutura matemática, você não conseguia. Você ter várias. E ver todo mundo. Aí você tem aquela questão que falaram no início, de colocar naquela caixinha do desculpa a palavra, mas do burro, e aí você fica, cara, por que eu não consigo fazer isso? Se todo E é mundo uma coisa consegue, que, né? entendeu? Só que é realmente uma limitação. Eu não sei se a gente, mais um minutinho eu falo, mas eu, no Contos Calculia, eu literalmente usei as ferramentas que a gente tem de planilhas, Excel e tudo mais, eu estruturei um apoio para mim de matemática, de contas e tudo mais, porque eu sou gerente, já fui gerente de projeto, eu tinha que fazer contas, que tinha que passar o orçamento de milhões ali, eu demorava Tinha que ter muito mais sempre o tempo. apoio já, né? Eu demorava muito mais tempo, e assim, isso eu diagnostiquei ano passado. Antes disso, o que eu fazia? Eu refazia, umas 5, 6 vezes, não, tá certo, agora tá certo, acho que foi umas 10 já tá bom, aí eu posso mandar. Agora não, sei que eu tenho a descalculia, então assim, eu tenho todo o meu aparato de ferramentas que eu utilizo. Preciso fazer uma conta de porcentagem e tal. Então aqui eu vou lá, coloco, pô, deu. O meu nível de descalculia até na leitura do número. Então, assim, tem o número escrito para me ajudar. Eu tenho as ferramentas. Eu não deixei de ser gerente de projeto porque eu tenho descalculia, porque envolve muita matemática. Eu simplesmente entendi. Eu tenho mais uma questãozinha ali que eu preciso tratar, e para o meu dia a dia eu vou precisar dela. Então eu preciso criar minhas ferramentas. Eu criei minhas ferramentas e utilizo elas diariamente, com o apoio de muita gente que me ajudou. Algumas vezes você pode até transformar um ponto forte, um ponto fraco em ponto forte, se você tiver mais cuidado, né? Que nem você, por exemplo, que acabou criando ferramentas que te ajudavam aí. E ele disse, eu não falei nada, ele disse, o Excel ajudou muito. Que fique registrado, né? Muito bem. Gente, assim, eu preciso encerrar o papo de carreira, infelizmente, porque eu gosto bastante do papo, acho que tá bem bacana. Tem um monte de coisas que a gente precisa falar, mas a gente vai chamar o Lucas aqui mais vezes. Já tô mais ou menos combinando ali, Lucas. Você vai voltar aqui no papo de carreira muito em breve. Fechamos. Tem alguma coisa que eu esqueci que a gente precisa falar? Ou já passou 10 minutinhos ali, né? Eu preciso liberar vocês. Querem deixar uma mensagem final, alguma coisa? Lucas? Pri? Não? Fechamos? Muito bom. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, Lucas. É a primeira vez que veio aqui no Papo de Carreira, mas já mandou super bem. Com certeza vai voltar outras vezes. Pri, toda semana aqui com a gente. O Papo de Carreira cada vez trazendo um assunto mais interessante que o outro. Ó, a Vivi aí falando, né? Sempre top. Obrigado, Vivi, pela participação também. Vivi, Douglas, Edmundo, o Fernando também apareceu por aí, o Michel. Gente, valeu. E só para não esquecer, né, na nossa o kit da mendicância do youtuber moderno,
Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ver também o Papo de Carreira, possam aproveitar esse papo aqui. Comenta aqui no Papo de Carreira o que você quer ver aqui no Papo de Carreira, quais são os temas que você quer ver. A gente tem uns comentários, né? Acho que o Douglas mandou comentário, a gente está guardando os comentários lá, os temas, e está ajeitando para trazer os temas. Então comenta que realmente a gente vai trazer esses temas aqui para vocês, tá? E só para finalizar, que é importante, dá uma olhadinha lá se inteligência artificial, VBA, Excel, pode ser interessante para você. Dá uma olhadinha lá no nosso site officeresolve.com.br, que está rolando uma promoção bacana da mentoria VBA. Acho que vale a pena dar uma olhada. A gente se fala depois. Valeu. Até semana que vem com mais um Papo de Carreira aqui no Office Resolve. Tchau, tchau.